Bem, senhores, vamos agora, conforme anunciado no bloco anterior, vamos para a busca do juiz competente para o processo de julgamento, que é a parte mais sensível dessa história, né? Vamos verificar quais são as regras do Código de Processo Penal, em consonância com a Constituição, em harmonia também com a Lei de Organização Judiciária, para que possamos chegar à pessoa do juiz. Porque ninguém pode ser processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E qual é a autoridade competente? Como é que nós chegamos a essa autoridade competente? Na doutrina, cada autor pega um caminho. Dependendo do livro que o aluno use para o seu estudo, o seu acompanhamento, ele vai encontrar um caminho completamente diferente. Cada autor segue uma linha. Eu já peguei cada livro que eu pego, cada autor que eu uso para o meu estudo, que eu incluo no meu estudo, e que sempre enriquece, né? Sempre tem um detalhe ou outro que o autor é muito feliz e a gente nunca mais esquece. Eu vejo uma mudança assim, significativa no caminho utilizado para se chegar ao juiz. Porque o Código de Processo, e todos já devem ter visto isso, o Código de Processo é todo desorganizado. Não é como o Código Penal. O Código Penal, bonitinho. O Código Penal, são raros os momentos, quando eu ministro um curso de Direito Penal, são raros os momentos em que eu inverto a ordem dos artigos. Eu passo a me valer da própria ordem do Código, eu me utilizo daquilo. Assim, o Código é tão organizado que eu vou mudar, vou seguir essa linha. É um ou outro. É em um momento ou outro que eu digo assim, não, aqui eu vou inverter, eu vou estudar esse artigo, depois eu volto e retomo a ordem do Código. E na parte dos crimes em espécie, então, direto, não inverto nada. Nos crimes em espécie, eu sigo aquela, ainda que eu fale de um outro crime semelhante ao que estou examinando, mas eu não perco a ordem do Código Penal. No Código de Processo, o legislador não teve essa preocupação, e eu fico até pensando que não haveria como ser tão organizado como o legislador foi no Código Penal. O Código de Processo é muito espalhado. Tudo bem, poderia ser um pouquinho mais organizado, ok, mas eu acho que o encadeamento das ideias ali não chegaria jamais à organização do Código Penal. O Código Penal parece até que foi feito com conteúdo didático, interessante isso. No processo, o legislador observou tudo, menos a didática. Ele não colocou os artigos numa ordem que vai facilitar a compreensão. Não, ele saiu jogando tudo. E o Código de 1941, aí foram feitas várias emendas, vários remendos ali, e acaba ficando pior. Por isso que nós clamamos por uma nova legislação processual, um novo Código de Processo Penal há muito tempo, né? Nosso código está para lá de obsoleto. E essa parte sobre competência, que começa no artigo 69, ela até chama mais atenção ainda. Parte sobre recurso também, por exemplo. Recurso é uma parte toda embaralhada ali, toda confusa, como várias outras. Mas de competência, se o aluno parte para estudar competência pela ordem dos artigos, aí sinto muito, porque vai ter grande dificuldade, como também na parte relativa à ação penal. Vai ter grande dificuldade de compreender, porque o legislador não tinha essa preocupação didática. E será que deveria ter? Ele coloca a regra. E compete aos professores, aos doutrinadores, eles sim que devem arrumar todo esse conjunto de normas para facilitar a compreensão. E aí cada um arruma do seu jeito. Cada autor monta a estrutura da sua obra. Eu vou seguir essa linha. E eu faço a mesma coisa aqui. Eu penso que o ideal para o aluno compreender as normas do nosso ordenamento jurídico para se chegar ao juiz competente, eu penso que é mais fácil pelo caminho que eu vou apresentar. Ou seja, eu começo pelo exame da competência ratione personae.
É a primeira coisa que eu examino. Competência, nós já vimos que significa limite ao poder de julgar. Existem vários limites. Limite com relação à natureza da lide, limite com relação ao lugar, limite em razão da pessoa. Vários limites. E eu começo por esse limite. A competência em razão da pessoa. A pessoa que deva ser julgada. A suposta autora da infração penal. Eu começo por aqui e eu justifico. Por quê? Porque eu examinando competência, ratio, persona, eu posso ter uma resposta nesse instante. Eu posso ter uma resposta que vai evitar o exame de outras questões que, se forem examinadas, vão tomar meu tempo. Por exemplo, sujeito praticou um crime, supostamente praticou um delito. Aí eu vou analisar onde o crime foi praticado, que espécie foi, qual a natureza desse crime. Começa a levar vários aspectos em consideração. Aí daqui a pouco eu olho para o suposto autor desse crime e identifico, opa, esse indivíduo ele tem prerrogativa de função. Ele tem o direito de ser julgado por um foro especial. Então esquece tudo aquilo que eu examinei. Ele vai ser julgado por aquele órgão, talvez um STJ. Então perdi tempo. Nesse momento em que eu avalio, assim, logo no primeiro contato, estou na busca pela autoridade competente, já examino quem é o indivíduo que deve ser julgado. Eu posso ter uma resposta que encerra de imediato o assunto. Olha, como ele é desembargador, ele vai ser julgado pelo STJ, fechou. Sem qualquer outro tipo de análise que eu poderia fazer no caso de uma pessoa sem a tal da prerrogativa de função. Então, fazer a análise a respeito da competência, ratio e persona significa olhar para o indivíduo, para a pessoa que supostamente cometeu o delito, a fim de saber se essa pessoa, em razão da posição que ocupa dentro da administração pública, ela tem o direito de ser julgada por um foro especial. Porque pode ser que ela tenha prerrogativa de função. Bem, senhores, quanto a isso que nós vimos até então, precisamos fazer algumas observações. Primeiro, eu coloquei no quadro foro especial, não coloquei foro privilegiado. Por que será? Porque a maioria esmagadora da doutrina não concorda com a expressão foro privilegiado. Não concorda porque não podemos pensar em privilégio, é um grande privilégio, uma grande vantagem ser julgado por um órgão superior. É uma vantagem tremenda ser julgado pelo TJ, pelo TRF, pelo STJ, pelo STF. Uma grande vantagem. Por que vantagem? Nós criamos esse órgão específico para julgar determinadas pessoas pela posição que elas ocupam dentro da administração pública, justamente pelo contrário, para dar a esses julgadores a maior independência possível. É para que eles não se sintam pressionados, coagidos, influenciados. Nós colocamos esses indivíduos que ocupam posição de destaque na administração pública para que sejam julgados por juízes que também estão em posição de destaque no Poder Judiciário, para que haja um nivelamento. E eu não consigo enxergar onde estaria o privilégio se eu vou ser julgado, por exemplo, na condição de desembargador, eu vou ser julgado pelo STJ, eu não vejo a vantagem, porque um juiz de primeira instância poderia até ficar abalado diante da minha presença, mas um ministro do STJ vai ficar também? Então a gente está colocando um indivíduo, pela posição que ele ocupa, para ser julgado por um órgão superior, justamente para que esse julgador tenha total independência na hora de proferir a sua decisão. Isso é vantagem? Não vejo como. Ah, mas na prática, a gente não discute prática porque aí acabamos indo para um campo político. Quando se fala assim, mas
Na prática, poucas pessoas são condenadas e quando são, ficam pouquíssimo tempo, acabam conseguindo benefícios muito rapidamente. Isso é uma discussão política. Se algum instituto processual acaba sendo desvirtuado para fins assim pouco louváveis, aí não é a questão de quem criou o instituto. O Instituto da Prerrogativa de Função não foi criado para isso, para corporativismo, para garantir impunidade, não foi criado para isso. Agora, distorcer instituto, todos eles podem ser distorcidos. Todos os institutos, a prisão, o inquérito, a ação, tudo pode ser distorcido. Mas devemos pensar aqui no instituto em sua origem. Por que ele foi criado? Ele foi criado para dar total independência, autonomia ao órgão julgador. Daí o porquê não se pode pensar em privilégio. E também o termo privilégio nos remete a aspectos pessoais. E quando se fala em foro privilegiado, a impressão que esse termo nos passa é de que o indivíduo seria julgado por um órgão específico em razão de características próprias, em razão, por exemplo, da capacidade cultural, dos títulos que ele tem, por ter estudado em determinado país, estudou no exterior, ele tem doutorado não sei aonde, ou porque a família é de descendência tal, ou segue uma determinada religião. Não existe isso. Se for criado um órgão específico para julgar aquele indivíduo, isso só vai ter relação com a posição que ele ocupa e não com alguma característica pessoal. Daí a razão para a gente preferir a expressão foro especial e não foro privilegiado. Primeiro, porque ele vai ser submetido a um órgão específico para garantir maior independência a esse julgador. Então não pode ser visto como um privilégio. E segundo, nada tem a ver com características pessoais, e sim com a posição que ele ocupa. E a gente também pensa na questão da hierarquia, né? Seria esquisito a beça colocar um desembargador para ser julgado por um juiz de primeira instância, já que ele, desembargador, é que julga os recursos interpostos contra a sentença daquele juiz de primeira instância. É uma situação estranha que esse juiz de segundo grau agora seja julgado pelo de primeiro. A hierarquia dentro da administração pública acaba sendo abalada, assim, ignorada, né? E aí é justo que se coloque o desembargador para ser julgado perante o STJ. E até aquela questão da independência, autonomia. Se o juiz de primeira instância ele poderia se sentir bastante constrangido no sentido de julgar aquele que faz o reexame das suas decisões, o ministro do STJ não, porque haveria de ficar preocupado, né, com algum tipo de retaliação, algum tipo de constrangimento, influência. Por quê? Se ele está numa posição acima, no aspecto da hierarquia nos quadros da administração pública. É claro que a gente especula, o juiz pode se sentir coagido, pode se sentir pressionado. É pura especulação, porque mesmo que ele não sofra nenhum tipo de pressão, que normalmente não ocorre, ele não sofra nenhum tipo de pressão, mas essa pressão, ela não externa, que eu estou falando, ele não sofre nenhum tipo de pressão externa, mas uma pressão interna, uma questão dele, de foro íntimo. Ele pode ficar preocupado que alguma coisa surja posteriormente a uma condenação no sentido de prejudicá-lo dentro da administração pública. Talvez o juiz de primeira instância, ao condenar o desembargador, ele fique preocupado com o futuro dele. Será que ele vai conseguir chegar a ser desembargador condenando um colega? Será que quando ele foi mandado para uma comarca bem distante, será que isso não foi uma retaliação? Ele pode ficar preocupado com isso. Então, a gente cuida dessas questões colocando
o indivíduo para ser julgado por um órgão superior. Até para não gerar essa sensação que pode ser puramente no campo imaginário, uma sensação que é humana. Bem, senhores, então, sem perder de vista que esse foro especial e não privilegiado, ele está ligado à posição que o sujeito ocupa, aí nós concluímos que, caso esse indivíduo que tinha o direito de ser julgado por um foro especial, ele não ocupe mais aquele cargo, aquela posição dentro da administração pública, não desempenhe aquela função, ele automaticamente não terá mais direito ao julgamento por um foro especial. Ele não terá prerrogativa de função, porque a prerrogativa não adere à pele do sujeito. Uma vez juiz, sempre será julgado pelo TJ. Uma vez senador, para sempre, Supremo Tribunal Federal. Não adere à pele dele. Ele é senador, tem prerrogativa de função, porque ele é senador, enquanto ele for senador. Ele não é mais senador, não tem mais prerrogativa de função. Tá, isso é lógico. Agora, nós tínhamos um problema muito sério antes de tantas mudanças desse instituto, né, nesse aspecto. Nós tínhamos muito problema, enfrentávamos muitos problemas. Agora, diante desse quadro, nós precisamos fazer uma revisão do que passou a respeito da prerrogativa de função, porque antes era assim. Vamos supor, o indivíduo ele era senador, prerrogativa de função, direito de ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. E, independente do crime que ele cometesse, na condição de senador, ele ainda como parlamentar, importava o crime, um crime relacionado à sua condição de parlamentar ou não, ele era senador naquele momento, ele estava no mandato dele. Qualquer crime, Supremo Tribunal Federal. Aí vinham as eleições, de repente instaurava-se um processo criminal perante o Supremo, competência originária, Supremo Tribunal Federal, e processo rolando. Aqui no Brasil os processos demoram muito mesmo, né? Tem aquela demora natural, aquela outra que é sobrenatural, processo demorando muito, aí vem as eleições, ele não consegue se reeleger. Aí o que acontecia? Nós pegávamos um processo e mandávamos para uma vara criminal comum. Ele não é mais senador, não tem mais prerrogativa de função, então vai para uma vara criminal comum. Aí o processo rolando, tempo passando, daqui a pouco, opa, ele conseguiu se eleger novamente, ele é senador, volta para o Supremo Tribunal Federal. E por aí vai. Então ele poderia praticar o crime antes de se tornar senador, inquérito policial, processo numa vara criminal comum, tudo normal. Se elegeu, pega tudo aquilo, manda para o Supremo. Processo não terminou, então agora desce, vai para uma vara criminal comum. Esse ping-pong, muito comum. Mas aí começaram a surgir alguns casos emblemáticos, assim. O indivíduo, ele, na condição de senador, cometeu um crime, e aí o processo, naturalmente, no Supremo Tribunal Federal, que antes era independente do crime, se relacionado à função ou não, praticou o crime durante o mandato, no exercício do mandato, então, Supremo Tribunal Federal. Quando o indivíduo percebia que estava prestes a ser condenado, fazia uma manobra no sentido de, olha, eu vou renunciar ao mandato, porque assim o processo vai ter que descer, vai ser redistribuído para uma vara criminal comum, isso demanda tempo, claro, tudo na justiça demanda tempo. E aí, sendo redistribuído, tal, aquelas formalidades todas, vai prescrever. E esse tipo de evento, ele não aconteceu assim raramente. Isso passou a ter uma certa frequência. Eu lembro um caso em 2010 que foi assim marcante. Tratava-se de um deputado estadual
prerrogativa de função, de ser julgado pelo TJ. O processo demorou bastante. E quando estava prestes esse deputado a ser julgado, ele imaginando que surgiria uma condenação pela instrução que foi realizada, ele imaginou, pela instrução a gente consegue fazer uma prévia de que pelo menos a situação está não muito favorável. Então ele tinha essa prévia, a possibilidade de condenação era grande, já tinha sido inclusive anunciado o julgamento. Aí ele pensou, vou renunciar. Faltava até poucos dias para o término do mandato. Ele não tinha sido reeleito. Aí ele pensou, eu vou renunciar. Porque renunciando, vai para uma vara criminal comum. Essa retomada do processo vai levar um tempo. Tudo demanda tempo, conforme eu falei. E ele fez o cálculo de prescrição, pensou, vai bater a prescrição. Foi quando o Supremo Tribunal Federal, por maioria, na ocasião, por maioria, decidiu que, quando anunciado o julgamento, terminada a instrução, já na fase das alegações, vamos para o julgamento, né? Instrução e julgamento. Terminada a instrução, anunciado o julgamento. Se o indivíduo renuncia, a prerrogativa de função permanece. Eu lembro das críticas que surgiram, alguns falando assim, peraí, mas a prerrogativa vai aderir à pele do sujeito? A gente não aprendeu de forma diferente que essa prerrogativa só tem a ver com a função, só tem a ver com a posição que o indivíduo ocupa? Ele não é mais deputado, ora, como é que ele vai continuar a ser julgado perante o foro especial? Como é que ele vai ficar no TJ? Ele não é mais deputado. Foi justamente para evitar esse tipo de manobra. Estratégia, a má-fé vai renunciar, porque assim a redistribuição para uma vara criminal comum vai demandar tempo suficiente para reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Muito criticado, tanto que não foi por unanimidade. Se perpetuou a prerrogativa de função. Então esse negócio de perpetuar ainda existe, ainda prevalece. Se o sujeito prestes a ser julgado, ele sai, ele não mais ocupa aquela posição dentro da administração que lhe dava a prerrogativa, ele vai ter uma surpresa desagradável. Se ele fez isso de forma estratégica, ele vai ter uma surpresa desagradável, porque a prerrogativa irá perpetuar. Bem, então a gente começou a verificar, com o passar do tempo, que há uma corrente não muito simpática à prerrogativa de função. Não muito simpática, nem a prerrogativa de função, nem as manobras defensivas que podem ser realizadas com base na prerrogativa de função. E os ataques vêm sendo feitos de forma sistemática, essa prerrogativa. Há quem defenda a abolição da prerrogativa de função, que acabem com todo e qualquer tipo de prerrogativa. Não vai ter prerrogativa para mais ninguém. O que é até curioso, porque não tendo prerrogativa para ninguém, todo mundo, independente da posição que ocupe, vai ser julgado por um juiz de primeira instância. Eu fico pensando, mas isso é o quê? Uma presunção de integridade dos juízes de primeira instância? Que nós devemos ter, né? É bastante curiosa essa medida, né, de acabar com a prerrogativa de função, porque parece uma presunção de falha em segundo grau de jurisdição nas instâncias superiores e uma presunção de julgamentos infalíveis pelos juízes de piso, né, em primeira instância. Não me parece muito razoável, não. Presumir que as decisões nas instâncias superiores vão ser injustas, que o melhor é a decisão lá em primeira instância. E eu também fico pensativo com relação ao duplo grau de jurisdição.
não querem julgamento nas instâncias superiores, mas aquela decisão em primeira instância não é recorrível? Que o juiz em primeira instância que tem que julgar todo mundo, ok, mas não é recorrível? Da sentença não cabe apelação? E quem sabe lá com uma decisão no TJ, no TRF, não surge aí um recurso especial por suposta violação à lei federal, não surge um recurso extraordinário por suposta violação à Constituição. Então, eu acho que vai ser complicado impedir que o indivíduo provoque o Supremo Tribunal Federal. Mas tudo bem, é um posicionamento que devemos respeitar. Há quem entenda que não deveria existir prerrogativa de função para ninguém. E muitos estão empenhados nessa exclusão. E quem sabe, né? Pode ser que o direito venha a ser reformado a esse ponto, de abolir de uma vez por todas a prerrogativa de função. Mas, por enquanto, temos que conviver com ela. E nesse clima de se eu não vou abolir a prerrogativa, eu vou restringir ao máximo, nós vimos acontecer algumas mudanças na jurisprudência bem significativas nos últimos anos. Mas vamos deixar para tratar de outras decisões emblemáticas quanto à prerrogativa de função no próximo bloco. Porque já vimos uma decisão muito importante, que é a da perpetuação da prerrogativa de função. Que é a da... Então, senhores, vamos fechar esse bloco por aqui e até a próxima.